Olá, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula teórica proposta pelo volume 2, lá na página 16, certo? Vamos falar de um assunto muito importante e é pouco comentado teoricamente, acento métrico. Porque às vezes a gente pega o MTS, olha assim, e o assunto é pequenininho, vou pegar aqui o acento métrico. Só fala isso. Se nós aprofundarmos o estudo, nós vamos identificar acentuação métrica em tudo. O musicista, vamos nos chamar de musicista, né? Nós estamos estudando o órgão, mas qualquer músico precisa ter acentuação métrica, na ponta da língua, tá? E nós vamos descobrir também no final da aula que nós temos um recurso disponível no nosso instrumento para facilitar a acentuação métrica, assim como um recurso disponível também no Prometrônomo, que eu tanto falo e tanto recomendo para vocês, tá? Antes de começar essa aula, eu gostaria de fazer uma explicação novamente a respeito do sistema que nós estamos utilizando para marcação de compasso. Na verdade, marcar compasso consiste em marcar o tempo com a mão enquanto eu falo o nome das notas, né? Nós vimos aí nós aprendemos isso desde a aula da página 9 do volume 2. Nós entramos com a questão do sistema italiano de marcação de compasso, tá? Por quê? Nós vimos e nós estamos estudando o terceiro módulo do MTS junto. Então, essa página aqui, a página 17 do MTS, vocês já fizeram, tá? E eu propus uma dinâmica diferente para ver, quem não sabe, quem é inscrito aqui no canal, sabe que eu tenho um suporte online, né? Então, todas as aulas são desenvolvidas com base no que as alunas estão vendo. As alunas estão trabalhando a acentuação métrica, então eu preparo uma aula para elas com base na dificuldade que elas estão tendo, que provavelmente é a sua dificuldade também, tá? Então, vamos entender uma coisa. Marcação de tempo é que nem eu colocar uma música e ficar acompanhando o ritmo. Isso é desenvolver habilidades rítmicas. O musicista, a musicista, ela precisa ter habilidade rítmica, tá? Isso daí está inserido no nosso corpo. A gente acha que é só músico que precisa ter ritmo. Não sei se vocês sabem, mas hoje existe musicalização infantil. O que é musicalização infantil? Eu não vou pegar uma criança de 3 anos que não é alfabetizada e vou ensinar notas. Não. Eu vou tocar uma musiquinha em algum instrumento, pode ser um violão, um teclado, até um instrumento de percussão. E a criança vai acompanhar o ritmo daquela música. Por exemplo, borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Acompanhei o ritmo, sem nenhum instrumento. Porque de tanto que a gente ouve essa música, outra música clássica de ritmo. Parabéns pra você nessa data querida. Eu posso desenvolver diversas atividades rítmicas. Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu compartilho alguns desafios. E a musicista ou musicista precisa ter essa habilidade desenvolvida. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não gosto de estudar linguagem rítmica. Eu não suporto o solfejo. Gente, ele tá te preparando para tocar, tá? Imaginem assim, você pega um texto grande ou uma figura mais simples. Você pega um desenho, uma figura. E eu quero interpretar aquela paisagem, né? Tem muitos elementos. Então eu olho os cantos, eu começo a analisar os detalhes para eu interpretar. É isso que nós estamos fazendo com a partitura. Eu pego uma partitura, eu não posso sair tocando ela.
eu vou analisá-la, eu vou ver quais claves compõem, quantos sistemas, quantos compassos, qual é a fórmula de compasso, qual é o ritmo proposto naquela partitura. Vou estudar o ritmo para me preparar para aquela partitura. Por isso que ao longo do volume 2 nós vamos fazer alguns desafios rítmicos. Então, agora nós até aqui, até a página 15, nós viemos no padrão do MTS. É claro que entrou pão, bolo, pão, que nós não utilizamos o sistema italiano, nós utilizamos o copo. Nós voltamos com o sistema italiano no exercício 6, que foi o último exercício, que ele coloca lá em cima ainda, ó. Me acompanha aí, página 14. Objetivo: manter a proporção entre os valores das figuras. Antes de tocar essa lição, já é uma atividade. Estude a leitura rítmica e o solfejo, tá? E eu expliquei através da marcação de compasso com o sistema italiano. Poderia explicar no movimento elíptico, tá? Então o MTS, ele vai propor para nós 3 marcações diferentes. A primeira é o movimento elíptico. A segunda é o sistema italiano, que quem estudou Bona conhece bem o sistema italiano. E no 5º módulo nós vamos ver o sistema francês, tá? Porque, Maiara, mas nós estamos falando de solfejo, você ainda não apresentou o sistema francês. Por quê, gente? Eu vou explicar para vocês. O próprio MTS, eu vou citando as páginas, vocês vão me acompanhando. O próprio MTS diz assim, ó, lá na página 27 do 5º módulo do MTS. Solfejo, né? Vamos aqui, ó, no 1º, 2º, 3º, 4º parágrafo. A forma de marcação acima facilita o entendimento da subdivisão dos tempos, que é a proposta do volume 2, trabalhar com subdivisão, subdivisão, que foi o que nós trabalhamos no exercício 4 e 5. Porém, pode induzir a uma acentuação equivocada, porque todos os tempos ficam marcados com a mesma acentuação, que é o assunto que nós vamos ver agora, tá? Tanto no solfejo quanto na execução musical. Então, ele já está dizendo aqui para nós que ele dá um entendimento melhor da subdivisão, porque minha mão desce, sobe. Então, quando minha mão desce, eu sei que é uma figura de subdivisão. Quando ela sobe, é outra figura, tá? E assim por diante. O francês sugere, então, ó, esse movimento aqui de marcação, ele vai sugerir a partir da página 27 do MTS para usar para linguagem rítmica. E o solfejo no padrão francês, né, sugere-se adotar o padrão abaixo em função da facilidade em observar e aplicar a acentuação métrica corretamente, tá? Então, é o mesmo assunto. Ó que interessante. Nós estamos falando de acentuação métrica, vamos falar agora. Um assunto do 3º módulo, mas lá no 5º módulo ele volta a comentar. Então, o que acontece? Eu não vou explicar agora esse sistema francês. Porque nós precisamos entender aonde que nós vamos encaixar as figuras no nosso movimento, tá? E o francês, por exemplo, o primeiro tempo é daqui a aqui. Vamos supor que eu tenho 4 semicolcheias, que é como o que acontece aí no segundo sistema do terceiro compasso do segundo sistema do exercício 6, do, ré, mi, fá. Entendeu? O aluno no começo vai falar, como que eu vou fazer isso? Já no sistema italiano, eu encaixo 2 notinhas subindo, 2 descendo. Já fica mais claro. Mesmo assim, algumas alunas comentaram a respeito de... Por quê? Qual que é a questão?
Quando eu vou fazer um movimento, eu preciso visualizar mentalmente o que está acontecendo. Eu já expliquei aqui no canal, eu não faço muitas edições de vídeo, por quê? Senão fica muito intuitivo. O aluno não vai ter trabalho nem de pegar o material para acompanhar. E você que está me assistindo, você tem que buscar. Peraí, o que a Mayara está falando? Deixa eu olhar aqui para conferir se está certo o que ela está falando. É isso que vocês têm que fazer. Esse trabalho investigativo, tá? Então, só para começar a aula. Até o exercício 6, eu expliquei uma forma para utilizar o sistema italiano. A partir, só que não é a forma, faltou um detalhezinho que sugere-se para aplicar no solfejo, lá no 5º módulo. E esse detalhezinho é que vai fazer toda a diferença, tá? Então, pode ver que a cada passo nós vamos inserindo detalhes, certo? Tudo isso para estudar profundamente, para conhecer. Não adianta eu falar de acento métrico e você, já sei o que ela tá falando. Então, neste assunto, na página 16, você vai pegar seu lápis, sua borracha. Tá vendo que eu até baixei a tampa do órgão, eu tô assim para poder explicar. Eu tô com 3 materiais. O volume 2, o MTS, um material aqui, tá? Um material que eu achei na internet aqui muito bom, que inclusive ele parou agora, misericórdia, que fala sobre gestos de marcação de compasso, tá? É um arquivo muito interessante, então nós vamos buscando para complementar, certo? E tudo isso, toda essa pesquisa, você já vai ter em mãos, é só você copiar e entender. Lembre que a música é ouvir, compreender e depois executar. Então, nós estamos na primeira etapa, você está na primeira etapa. Você vai ouvir, depois você vai fazer junto comigo, compreender e no final nós vamos executar, ok? Vamos mudar o ângulo. Aí, vamos lá. Então, ó, meu órgão está cheio de material agora, tá? Conforme for necessário, eu vou acrescentando, vou ampliando, dando zoom na tela. Gente, primeira coisa que vocês vão fazer, acento métrico, página 16 do volume 2, é um assunto teórico. Então, vocês vão colocar a referência do nosso material que nós utilizamos, que é o MTS. Então, é um assunto que está no MTS, página 18. Então, você já pode fazer isso daqui, ó. Colocar a referência. MTS, 3º módulo, página 18. Eu vou tentar explicar aqui. Se caso, e vou utilizar o caderno também, tá? Então, nós vamos utilizando um pouco de cada. É interessante isso porque nós vamos deixar tudo registrado. Você sempre vai lembrar do que das referências que nós estamos utilizando, tá bom? Então, antes de nós começarmos a falar, a ler a explicação teórica, você vai lá no seu caderno, abre um parênteses, acento métrico. Acho que dá para enxergar aqui. E coloca a referência, MTS, página 18 e volume 2, página 16. Olha que interessante. Nós estudamos o volume 1 inteirinho, sem reconhecer esse assunto, porque a proposta do volume 1 é iniciação. Na verdade, nós já vimos, tá? A partir do momento que você coloca contagem, você está fazendo acentuação métrica. Vamos pensar em 3 palavras, tá? Você vai escrever aí no seu caderno. Chuva, música. Pode pensar em diversas palavras.
e chocolate. Tá? Qualquer palavra que eu fale, vai acontecer isso, que nós vamos comentar agora. Vou usar um lápis de cor, eu gosto de deixar tudo bem colorido, tá bom? Só que quando eu vou analisar, vamos imaginar que nós estamos numa aula de português agora, de língua portuguesa. Ai, que delícia! Quem disse que música não estuda outras matérias? Então, vou analisar gramaticamente, tá? Vou falar as sílabas separadas. Chuva, chuva. O que aconteceu? A sílaba chu, eu entoo ela mais forte. Chuva, chuva. Quando eu analiso, né? Mas quando eu estou falando, eu pronuncio normal, sem alteração nas sílabas, sem alteração na intensidade, né? Então, por exemplo, acabei de falar intensidade, intensidade, né? Quando eu entoo uma palavra, quero enfatizar, eu acabo também enfatizando a sílaba forte. Então, toda palavra, ela tem uma sílaba que é mais forte. Música, música. Na música é o mu, certo? Por exemplo, meu nome, Maiara. Dá até para nós brincarmos com o nosso nome, né? Maiara. A sílaba forte do meu nome é a do meio, Maiara. Joana, Elza, Maria, Pedro. Toda palavra tem uma sílaba forte. Vamos ver essa daqui? Chocolate. Ó, presta atenção. Chocolate. Normal. Eu falo T mesmo porque é o meu sotaque, tá? Não falo ti, chocolate. Não, nem leite. É chocolate, leite, tá bom? Chocolate. Olha que interessante. Já veio com presença. Colate. O lá deu uma. Também parece que ele tá meio forte. Já acabei falando. Então, chocolate. Então, toda palavra, ela tem uma acentuação, ela tem uma sílaba forte, certo? Assim é como os compassos na música. Todo compasso tem um tempo mais forte. É a mesma coisa da palavra. Você vai lembrar isso, vai utilizar isso para o resto da sua vida. Você não vai tocar aquela nota que está naquele tempo mais forte. Você não vai trabalhar com intensidade. É uma regra gramatical, vamos dizer assim, tá? Então, as sílabas são uma regra, são regras gramaticais, assim como o acento métrico é uma regra gramatical, tá? Então, vamos ler aqui a pronúncia, o enunciado. Os tempos dos compassos podem ser fortes, meio fortes ou fracos. Em todos os compassos, o primeiro tempo sempre é forte. Quando o primeiro tempo sempre é forte, é acentuação métrica. E eu não sei aonde foi parar meu marca-texto. Certo? Por sua vez, aqui nós vamos falar da subdivisão, que é o outro assunto que nós vamos utilizar no caderno. A subdivisão dos tempos possui uma acentuação forte na primeira parte e nas outras fraca, tá? Então, ó, esse F, essas letras Fs representam as acentuações. Todo o primeiro tempo é forte.
1, 2, binário, né? 1, 2, ternário. 1, 2, 3. E o quaternário, ele vai ter o meio forte. Chocolate, chocolate, certo? O que a gente faz aqui? Coloca essas palavras aqui, ó. Chuva, chuva, para você fazer esse link com essa explicação que nós fizemos. Terceiro tempo, compasso ternário. Música, que são palavras que a primeira sílaba é forte, né? Por isso que nós estamos utilizando e são as palavras que ele utiliza para explicação no MTS. Quaternário. Só que o quaternário aqui, ele fez uma pegadinha com nós, ele subdividiu os tempos. Subdivisão, bissubdivisão. Então, não vamos colocar. Mas você pode colocar aqui, ó, como referência. Cho, fraco, co, meio forte, lá, te. Para você lembrar, tá bom? Essas palavras, vou tirar minha capa aqui, são as comentadas aqui no MTS, certo? Ao ouvir uma música, é um exercício que vocês vão fazer um exercício daqui para frente. Toda música que vocês ouvirem, se vocês acompanham o Instagram, todo Reels que vocês ouvirem, que são músicas curtas, vocês vão sempre procurar identificar se o compasso é binário, ternário ou quaternário, observando a acentuação métrica, que é a combinação de um tempo forte, ou seja, eu vou identificar qual que é o tempo forte daquela batida, com os tempos fracos. O tempo forte, que no MTS ele chama de tempo de apoio, corresponde ao acento tônico, que é a primeira figura depois da barra de compasso. É a mesma coisa que nós acabamos de falar, tá? Compasso binário, primeiro tempo é forte, segundo é fraco. Forte, fraco, fraco. Quaternário, forte, fraco. Meio forte, fraco. Exemplos dele, utilizou as palavras que nós comentamos. Chuva, ternário, música. Quaternário, chocolate. Tanto é que o lá ele escreveu em letra maiúscula. Olha a observação. Os acentos métricos devem ser executados da mesma maneira que acentuamos as sílabas gramaticais, que foi a explicação inicial da aula, das palavras, e nada tem a ver com o volume do som. Então, não é porque aquela nota está no tempo forte que eu vou tocar ela mais alto, tá? Então, ele até explicou aqui, ó, a palavra chocolate foi utilizada apenas como recurso didático, assim como as demais, certo? Então, agora nós vamos entender, vamos desenhar isso daqui que nós estamos falando no sistema italiano. Então, você pode até colocar um lembrete aqui, ó. Assim como acentuamos as sílabas ao lado os compassos, que são as contagens, né, de tempo, também possuem acentuações. Só que é fácil identificar na música, né? Que é sempre o primeiro tempo que é forte.